ouve aí. Vem comigo então. 93. Olha ele aí. Olha ele aí. Olha ele aí. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou o tio J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 11 de dezembro de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba um carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Acolhemos com muito carinho no programa de hoje o pastor Anderson do Carmo, da Comunidade Evangélica Ministério Flor de Lis, o pastor Samuel Silva, que é pastor auxiliar da Igreja Batista Nova Jerusalém, também cantor da nossa MK Music, o pastor Marcos Ebenezer, da Assembleia de Deus Congregação Viegas 712, o pastor Josué Praça, da Igreja Cristã Antioquia em Guadalupe. Todo mundo já aqui no nosso estúdio para conversarmos aqui, iniciarmos o nosso Debate 93 de hoje, onde nossos ouvintes contam, apesar de andar corretamente diante de Deus e também diante dos homens, o mau testemunho de outros cristãos me prejudica. O que mais ouço é que alguns crentes são pouco confiáveis e às vezes até perco o negócio só por ser evangélico. Olha que situação, que descrição faz esse ouvinte. Será que as pessoas vivem isso no dia a dia? Ou essa é uma realidade apenas aplicada à vida desse nosso ouvinte que nos escreve, que encaminha o seu e-mail? O que você acha, ouvinte amado? O que devemos fazer diante da desconfiança dos outros que não foi gerada por um erro nosso? Alguém veio na nossa frente e fez uma coisa errada. Você vem depois, você paga o preço. É justo isso? É errado concordar que há de fato gente que só faz sujar o nome do Senhor? Seria um erro concordar com isso? Estamos vivendo um tempo de crise quanto aos valores morais e éticos no meio cristão? Podemos dizer que essa desconfiança é um tipo de perseguição que a Bíblia diz que iríamos sofrer nos últimos dias? Essa não mudança de vida daquele que se diz crente significa que não houve conversão real? Eu quero saber a sua opinião e a sua participação, querido ouvinte, aqui no nosso Debate 93. Minha gente, o assunto é quente. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Pastor Samuel, eu começo ouvindo a sua voz, querido. Muito bom dia, seja bem-vindo. O que devemos fazer diante da desconfiança dos outros que não foi gerada por um erro nosso? E o nosso querido ouvinte parte deste princípio aqui estabelecido. Chegou, mas alguém chegou antes dele. E esse que chegou antes dele queimou o filme. Essa é a realidade, filme queimadinho. Peraí, pastor, seu microfone está ligado, mas não está funcionando. Vamos ver agora. Oi, som, testando. Agora ficou maravilhoso, vamos lá. Está ligado, mas está desligado. Bem, bom dia a todos e é um prazer mais uma vez estar na rádio, participando do debate, aprendendo aqui com os amados pastores. Eu entendo que isso faz parte realmente da nossa realidade hoje, né? Nós somos cercados por pessoas que se aproveitam de determinadas situações para poder
alcançar seus objetivos e acabam usando o nosso nome, acabam usando a nossa crença, acabam usando a Bíblia. Isso não é de hoje, né? A gente vê alguns exemplos na palavra do Senhor. Atos capítulo 19 nos mostra, né, judeus adivinhadores tentando usar de tudo aquilo que estava acontecendo no meio do povo evangélico, no meio do povo cristão, no meio do povo de Deus, né, para poder fazer com que os demônios se submetessem a eles. E aí o texto fala com clareza, né, que o diabo diz: olha, eu conheço Jesus, conheço Paulo, mas vocês eu não conheço. E ele acaba então expondo aqueles homens ao ridículo, né, tirando as roupas deles e, né, batendo neles. O que eu entendo nessa história toda é que mesmo que o aproveitador tente queimar o nosso filme chegando na nossa frente, né, os frutos nos defendem, né? As pessoas vão conhecer a árvore a partir dos nossos frutos. Tem muita gente que faz uma propaganda de si próprio e é uma propaganda enganosa. Eu na verdade não gosto muito de uma propaganda pessoal, não gosto quando a pessoa se anuncia, se vende, né? Acho que o papel do cristão é dar fruto, né? E ele dando fruto, ele vai acabar sendo diferenciado. Mas o outro também dizia que era crente. Eu já ouvi da boca de ímpio, né, gente falando: aquele fulano que passou aqui dizia que era crente, mas não é muito crente não. Então, quer dizer, o próprio ímpio, ele acaba desenvolvendo discernimento. Eu acho que ter confiança em Deus, de que Ele te defende, de que os frutos que você tem desenvolvido vão te defender, é o essencial nessa hora. Pastor Anderson do Carmo, muito bom dia, será bem-vindo, querido. Aqui um dos nossos ouvintes aqui no WhatsApp está dizendo o seguinte: JR, eu já levei calote de crente, ainda falou assim, devo, não nego, pagarei quando puder, só que não pagou, ou não pôde, né? Pela lógica aqui da frase, né? O ouvinte está dizendo: e eu fiquei no prejuízo. Conta uma de nossas queridas ouvintes nos acompanhando. Feliz de estar aqui novamente nessa mesa de debate da 93 FM, nesse programa especial. Tá aqui de novo com você, JR, os amigos que estão aqui na mesa e você, ouvinte, que nos prestigia. Bom, infelizmente também a gente tentar tapar o sol com a peneira é um pouco difícil, né? E infelizmente, que eu vou dizer isso, em qualquer área profissional, religiosa, seja qual for, nós temos pessoas de caráter e pessoas de mau caráter. Mas Jesus disse que nós temos que ser sal, nós temos que ser luz. Então pesa sobre nós a responsabilidade de ser farol na vida das pessoas, de salgar a vida das pessoas, de dar exemplo. E em nome disso, eu acho que o debate hoje vai ser bastante esclarecedor para que se cumpra, né, o que disse Malaquias: veremos a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Pastor Josué Praça, muito bom dia, seja bem-vindo. Também quero ouvir a sua opinião. O que devemos fazer diante da desconfiança dos outros que não foi gerada por um erro nosso, e a história toda é essa, e alguém passou antes, queimou o filme. Bom dia, JR, bom dia a todos os ouvintes, você ouvinte amado, é um prazer estar aqui mais uma vez. Eu concordo com o pastor Samuel e eu acho que nós precisamos continuar levando a nossa vida segundo os princípios que nós assumimos diante do Senhor Jesus. Não importa se o outro fez errado, o que importa é meu comportamento, e eles precisam dizer que eu sou uma pessoa diferente daquela que fez alguma bobagem antes de mim. Quero ouvir também a sua opinião, pastor Marcos Ebenezer. Bom dia, bem-vindo, querido. Bom dia, JR, bom dia a todos os amigos debatedores. É sempre uma honra estar aqui, voltar para participar dessa rádio, nessa mesa tão rica. Eu concordo com a opinião dos meus colegas, amigos pastores aqui, debatedores. É uma verdade que a gente enfrenta no dia a dia. Muitas pessoas dão maus exemplos, mas tem pessoas que têm bons exemplos. A gente fica triste porque muitas pessoas, elas dizem que são servas de Deus, mas elas não têm respeito pelo próprio Deus e nem obedecem seus ensinamentos. E essas pessoas, elas acabam envergonhando o nome de Deus, dando bom exemplo, porque elas se escondem atrás do evangelho, se escondem, usam o nome de Deus para os seus objetivos, para alcançar as suas metas na vida, mas na verdade elas não têm compromisso nenhum com o Senhor. E a gente precisa ser sóbrio, precisa ser vigilante, e como o pastor Josué Praça disse aqui, eu endosso. Nós temos que fazer a nossa parte e mostrar que nós somos diferentes. Se alguém passou e fez errado, eu tenho que passar por ali para fazer o que é certo. Quero ouvir a opinião dos nossos ouvintes aqui participando conosco também. Sempre muito interessante ouvir a opinião deles. Uma delas dizendo: JR, dá o nome aqui, eu sou costureira e o que eu mais ganho é calote. Costureira ganha muito calote?
A pessoa vai lá, faz a roupa, pede a roupa e tal, depois a pessoa pega a roupa e não volta. É isso, ouvinte? Já ganhei muito, só que comecei a orar e Deus mudou o quadro. Você imagina bem que ela preparava a roupa lá do pessoal, ia para uma festa, deve estar falando a experiência dela aqui. Eu quero entender aqui um pouco mais. Se possível, explique aí sobre ímpio no contexto bíblico. E o evangélico, acho pesado chamar terceiros de ímpio. Teve uma menção aqui a questão do ímpio e o nosso ouvinte pede esse esclarecimento. Vamos tentar ajudar aqui já, querido e amado ouvinte, daqui a pouquinho, logo depois da nossa pesquisa 93 de hoje. Você continua ligando e participando. O telefone é o 968038319, é o nosso WhatsApp para você mandar aqui a sua participação em texto, viu, ouvinte? Não dá tempo da gente ouvir o áudio aqui, ou pelo menos tentar trazer esse áudio. A gente está trabalhando sempre para poder agilizar e dar mais oportunidades, porque assim a gente dá mais oportunidades para os nossos queridos e amados ouvintes. A questão do texto que é tão importante, e esse número fica absolutamente dedicado a recebermos aqui a participação dos nossos ouvintes pelo WhatsApp através do texto 968038319, 968038319 é o telefone, o nosso WhatsApp aqui da 93 FM. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Pesquisa 93. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia, J.R. Vargas, ouvintes e debatedores. Alguma vez já desconfiaram de você por causa do mau testemunho dos outros? É minoria, mas número bom, 31% deles disseram que já passaram por isso. Muito obrigado, querido ouvinte, participando conosco aqui da nossa pesquisa 93 de hoje. Sempre muito bom ter a sua participação. De domingo a sexta, às 11 da manhã, Debate 93, na 93 FM. Na 93 FM. Sobre a questão do ímpio, vamos aqui a uma explicação rápida. Quem é que poderia nos ajudar sobre esse assunto? Quando a Bíblia aplica essa palavra ímpio, ela hoje pode ter um sentido diferente, né? Ela tem um peso diferente. Quem é que pode nos ajudar a explicar para os nossos ouvintes a diferença entre uma coisa e outra? Fique à vontade. A palavra pio quer dizer santo, né? Então o santo vem do sentido separado de, separado para. Então quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós temos essa desenvoltura, vivemos para o Senhor, enfim. E o ímpio é o contrário desse separado, é o contrário do que foi preparado para o Senhor, separado das coisas e para o serviço do Senhor. E nesse caso específico, pastor José Prazo, completando aqui também sua boa palavra, quando a pessoa aceita Jesus, ela é justificada pelo sangue de Jesus, pela aceitação na pregação do evangelho. Quando a pessoa não aceita, não reconhece o sacrifício de Jesus, ela está então não atendendo a esse chamado, vamos chamar assim, e aí fica na posição de ímpio. Eu acho que está bem claro, né? Malaquias 3:18, né? O texto diz: então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve, né? Então, assim, fica claro, né? É quase que o contrário, né? Justo é uma coisa e ímpio é totalmente o contrário, né? Não necessariamente na questão, no âmbito religioso, mas na questão da prática, do dia a dia, né? Fulano é justo, ok, fulano é ímpio, é o contrário de justo, né? Pelo menos é o que Malaquias 3:18 nos mostra. Aí eu queria consultá-los sobre o seguinte: existem pessoas que a gente ficaria até numa certa dificuldade de dizer, essa pessoa é ímpia, porque ela anda no meio santo. Tá certo? Mas ela não anda de forma santa no meio santo. Se ela não anda de forma santa no meio santo, ela é santa? Não. Correto? Então, vamos lá. Vou para exemplificar, né? Para ficar mais animado o negócio. Para dar exemplo. Nós estamos falando sobre um assunto aqui, pessoas que queimam o filme, pessoas que chegam antes e, sabe, criam dificuldades para o crente, pastor, para missionário, para cantor. Você imagina bem quantas vezes uma pessoa contrata um evento e diz que vai ser assim, quando chega lá não é assim, é de uma maneira completamente diferente. Estou falando contrata, porque o contrato nasceu para proteger as duas partes, porque o contrato, quando é feito, o cantor vai, então o contrato é feito, o cantor é obrigado a ir, porque houve tempo em que o cantor combinava de ir e não ia. Ao mesmo tempo que houve tempo também em que o cantor ia e aquilo que era combinado não era confirmado. Então, o contrato existe para proteger os dois lados.
Mas ainda assim, você observa que existem situações extremamente complicadas. Um ouvinte dizendo, eu emprestei a quantia de 100zão, ela não põe 100zão, né? Ela põe R$100. 100zão eu que botei. A uma missionária, e essa missionária não me pagou, e até hoje nem fala mais nada. O ouvinte dá até nome, meu nome é fulana, entendeu? Talvez seja para a missionária lembrar. Eu não vou, ouvinte. Eu não vou falar assim, ouvinte, eu não posso falar assim, ouvinte. Eu estava querendo essa prestação de serviço tua, né? Essa ajuda. Agora, missionária, 100zão. Não fica ruim, gente. Hein? Depois a pessoa vai lá. Faz falta, né? Não só isso, mas a pessoa vai lá, dá uma palavra, entendeu? Nem vem cá que eu vou orar pela sua vida, tá na dívida lá, sem combinar, assim, já vou atrasar, deu um problema, entendeu? Qualquer coisa, né? E tem mais, JR, teve uma irmã, uma vez que ela veio conversar comigo, que ela emprestou um dinheiro para outra irmã, a irmã não pagou, ela foi cobrar a irmã ficou aborrecida e ficou olhando para ela como se ela devesse a irmã. Ela falou assim, como é que pode, pastor? Ela tá me olhando como se eu estivesse devendo a ela. Eu pensava que a pessoa, pelo trabalho que ela desenvolvia na igreja, pelo nome que ela tinha, seria uma pessoa fiel, uma pessoa de caráter, e ela acabou me lesando. Eu falei, irmã, a gente não pode julgar o fruto pelos dons. A árvore você consegue pelos frutos. Assim, da premissa, né? A premissa é que nós cristãos demos o exemplo. E obviamente, como eu disse no início, também não posso a gente aqui tapar o sol com a peneira. Infelizmente eu digo isso, e o próprio Cristo também diz que haveria joio no meio do trigo. Então há pessoas sim no nosso meio que estão com roupas de santo, estão com a Bíblia debaixo do braço, cantam nossos louvores, mas agem de maneira ímpia, nos prejudicando sim como cristãos, porque dão mau exemplo, e as pessoas olham para nós como se de alguma forma nós somos pré-julgados por esse tipo de pessoas que agem de maneira totalmente falsa como cristão, e estão às vezes na pele de obreiro, estão às vezes na pele de pastor, estão às vezes na pele de um sacerdote da casa do Senhor, e aí a gente acaba sendo julgado, não, porque todo pastor ladrão. Por que todo pastor ladrão? Porque alguém está roubando, e é pastor. Que ouvinte, JR, lá na minha igreja tinha uma amiga, né, que tinha uma loja de roupas. Aí 2 irmãs foram lá comprar roupas na loja dela. Uma ficou devendo R$700 e a outra 600. Eu achei um absurdo. Por onde elas passam, elas deixam um calote. Hein? Por onde passa, fica a marca. Daqui até o final do debate, o que vai ter de mensagem aí, de gente que ganhou dinheiro. Tudo com nome, hoje vai ser o debate cobrador. Tudo com nome. Debate cobrador. Debate será. Fulano, lembra daquela dívida com a irmã fulano? Pô, seria legal, seria um debate legal, um programa bem legal. Eu ia achar muito engraçado. Eu acharia engraçado. Cobrado não. Eu ia ficar sem audiência dos cobrados e com audiência dos cobradores. Calma aí, gente, não vou dar nome aqui não. Olha, eu já tive que ficar em cima de uma pessoa crente para me pagar. Até onde vai a capacidade da pessoa? E ainda sair como errada por cobrar. Diz uma querida ouvinte nos acompanhando. Tem muita gente com essa dificuldade, não é não? Na verdade, assim, a gente fala muito sobre o mal que o enganador faz a nós, usando, né? Eu sou crente, tá usando o nome de Deus lá fora, no mundo. Mas eu acho que vale a pena a gente ressaltar a importância da cura entre a gente, né? Dentro da igreja, né? No relacionamento de crente com crente, porque assim, já é errado, é muito errado o crente enganar o ímpio, né? Mas é também muito errado o crente enganar o próprio crente, né? Você estava falando de cantor, de pastor, o pastor Anderson também falou, às vezes a gente é rotulado, às vezes a gente chega numa cidade, aí né? Tá o prejudicial. É muito ruim, porque você chega numa cidade e o cara já tá quem tá te recebendo já tá tudo com medo e ressabiado, porque ontem passou uma banda, passou um ministério e deixou um perfume horrível, né? Um fedor, na verdade. E aí você tem que reconstruir todo um relacionamento, e isso é muito complicado. Eu acho que a única coisa que a gente pode fazer, né, é se manter fiel aos princípios bíblicos, é deixar com que o fruto fale mais alto. Já fui em lugares onde o pastor, ele ficou olhando torto pra gente na primeira música, na segunda música, né, porque no dia anterior tinham feito uma bagunça na igreja dele, então ele achou que seria mais uma bagunça, né, e eu pedindo misericórdia a Deus, falando, Senhor,
Eu não tenho nada a ver com o que aconteceu ontem, toca no coração dessa pessoa, e aí de repente parece que o Espírito Santo virou a chave da segunda para a terceira música, né? A igreja começou a se quebrantar, começou a chorar, de repente quando eu vi, o pastor estava do meu lado me abraçando, tirou o microfone da minha boca e me pediu perdão, sem eu nem saber o que estava acontecendo direito, né? Porque ele estava pré-julgando. Então eu acho que assim, nosso papel é se firmar na palavra do Senhor, mas eu acho que a gente também tem que começar a bater de frente com esse tipo de gente, como autoridade, como crente, aproveitando. Às vezes, assim, eu chego num lugar, pastor Anderson, aí me pergunta assim, mas conhece fulano? Não, porque ele fez isso. Ó, eu não vi ele fazendo, mas você está me dizendo que ele fez. Bem, se de fato ele fez, ele não é crente. Mas como é que você vai dizer que esse pastor não é crente? Não, ele não é crente. Mas ele é pastor. Ele é pastor, mas ele não é crente. Porque se ele fez isso, o grande problema é que todo mundo está aceitando tudo que todo mundo está fazendo e daqui a pouco acaba sendo prejudicado. Né? Exatamente, gera escândalo. Até tem... O pastor Anderson tá aqui, ele viaja muito, sabe, poder pregar, tá entendendo? Eu passei um tempo na itinerância e muitas das vezes eu sofri isso. Era acordado uma coisa e na hora era outra. Muito mais tem Deus para me dar. Eu não posso viver em função disso. E hoje, como pastor de igreja, eu procuro ter o cuidado para trabalhar de uma maneira que não gere escândalo. Porque quando acontece fora da igreja, quando a atitude é com pessoas que não são crentes, você não tem como manter o controle. Agora, quando é dentro da própria igreja, algo precisa ser feito. Então, a gente não pode deixar passar. Dentro do que o pastor Samuel está falando, antes até da gente, e com certeza, pontuar que se você não fazer um Serasa, uma votação SPC nessa história, fica difícil as pessoas também saberem, porque a gente sabe que tem obreiro rebelde, a gente sabe que tem gente que fica por aí, desculpa o que eu vou dizer, mas é a realidade, se fingindo de galã no meio da igreja para poder ficar com as irmãzinhas e vice-versa com os irmãozinhos. Mas tem um ponto antes disso que eu queria aproveitar o gancho, nós não chegarmos também armados com essas pessoas que já estão armadas contra nós, porque já houve lugares também que a Flor chegava para cantar e eu para pregar, eu tô percebendo que o camarada tá chateado por algumas situações anteriores, de pessoas que deram mau testemunho como cantor, pregador antes, e eu já agora, acostumado com isso, já chego, pastor, o que tá acontecendo? E você começa a ter uma conversa com a pessoa para mostrar para ela que existe também as pessoas boas, que fazem o certo. Um é isso, e dois, e começar a botar essa listinha do Serasa aí não é ruim não, porque isso nos protege. Eu acho que dentro da igreja, como pastores, você começar a disciplinar. O cara canta muito, mas não dá fruto, então vai ficar no banco, porque amanhã depois ele vai começar a prejudicar a minha credibilidade. O que eu falo vai ser colocado em xeque por conta do mau testemunho desse camarada, né? O cara prega muito, mas ele não tá com uma vida consagrada, então ele vai ficar no banco. Não tem fruto, né? Eu sou de uma época, e assim, não tô querendo glórias a mim, mas eu fui consagrado a pastor pela Convenção Batista Nacional. Para eu ser consagrado, eu tive que me submeter a um período probatório de 12 meses. 12 meses eu fiquei frequentando a Ordem Batista Nacional sem abrir a boca, sem poder falar nada. Eu só assistia às reuniões da Ordem. E depois disso, fizeram uma sindicância. Os camaradas mandaram gente para conversar com a minha esposa, com o síndico do meu prédio, com o meu porteiro. Os caras puxaram SPC, puxaram Serasa, puxaram Banco Central. Os caras fizeram um levante da minha vida. Conversou com o meu pastor, conversou com alguns membros, foram para a porta da minha igreja esperar membros saírem para perguntar como é que é o tal de Samuel, né? Aí depois eu fiz o exame teológico. O meu exame teológico durou 6 horas. Os caras me perguntaram tudo que eles podiam perguntar. É lógico que eu não sabia tudo, né? Mas eles queriam ter a certeza de que eles estavam aprovando alguém que de fato merecia a honra de ser um pastor. Sim, eu uma vez estava conversando com um cantor e aí ele estava aqui no Rio e ele disse, não, eu vou para Brasília amanhã. Olha, legal, Deus abençoe você lá e tal. Isso era na sexta-feira. Na segunda eu encontrei com ele falou assim, rapaz, tu não sabe o que aconteceu? Eu falei, o quê? Eu fui consagrado a pastor. Eu falei, mas como assim? Eu fui lá a Brasília e aí fui consagrado a pastor. Então assim, eu acho que a facilidade das pessoas falarem em nome de Deus, ou falarem em nome de um ministério, ou terem uma autoridade sobre as outras, é que gera esses problemas todos, e a gente, como igreja do Senhor, a gente precisa ser um pouco mais rigoroso, como o pastor falou, esse Serasa nesse SPC. Aqui no WhatsApp não para de pular gente que levou calote. Tem irmã que faz crochê, tem costureira, tá levando calote mais, hein? Costureira tem que criar o seguro costureira. Porque o que as costureiras levam de calote aqui, pelo menos que eu estou recebendo aqui, é impressionante. Pastor Marcos, o senhor destacou a frase, estamos vivendo um tempo de crise
quanto aos valores morais e éticos no meio cristão? Eu destaquei essa frase porque quando nós aceitamos a Cristo, na minha visão pastoral, o novo cristão, ele precisa passar por um discipulado, por uma lavagem profunda através da palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra ela é viva e eficaz, e ela é mais poderosa e penetrante do que espada de 2 gumes. Ela revela as intenções do coração. E muitas pessoas elas aceitam a Cristo, elas estão no Evangelho, mas o Evangelho não está dentro dela. Tem gente que está na igreja há 10 anos, mas o Evangelho não está dentro dela 1 ano. E as pessoas acabam por não conhecer a palavra de Deus, por não conhecer até mesmo o Evangelho de Jesus Cristo. Lá em João 12, fala quando Jesus chegou na casa de Simão, e Mateus 23 mostra que essa casa era de Simão, o leproso. E dentro daquela casa havia, além de Simão, estava Maria, Marta, Lázaro e Judas. Maria era aquela que, na presença do Senhor, ela levou o melhor do que ela tinha. Marta era aquela que trabalhava muito, era pau para toda obra, servia mesmo ao Senhor. Lázaro era o testemunho da vitória de Cristo sobre a morte. Mas também tinha Judas, que ele estava ali escondido, querendo se aproveitar da fama e do nome de Jesus Cristo para conseguir alguma coisa. E interessante ver que Jesus não exclui Judas. E quando Jesus é traído, ele chama Judas de amigo. Jesus, ele deixa essa história para nós na palavra, para nos servir de exemplo, para você saber que dentro da igreja existem pessoas que estão ali com o coração sincero para trabalhar, pessoas que têm testemunho, pessoas que dão o melhor, mas também existem pessoas com desejos ocultos, com caráter que ainda não foi tratado e passado pela água, pela palavra do Senhor. Dado a essa situação toda, você pode observar e entender que você está levando um período de crise. Agora, essa questão de crise acontece porque muitas pessoas não se submetem ao discipulado, elas não estão presentes na escola bíblica dominical, elas não estão fazendo parte dos grupos de vida, dos estudos, das células que algumas igrejas têm. Isso acaba levando a igreja a passar por um momento de crise. Eu não queria ficar nessa tecla, mas eu acho que o pior da crise não é só você ter a presença desse tipo de gente dentro da igreja que não é discipulado, é você dar voz a esse tipo de gente. Permitir que cresça. Entendeu? Quer dizer, antes de você dar voz a essa pessoa precisa ser tratada, né? Como é que uma pessoa sobe para pregar e ela tá, como a gente, uma enxurrada aqui de mensagens devendo a todo mundo? Como é que a pessoa sobe para pregar e é mentirosa? Como é que a pessoa sobe para pregar e não tem vida com Deus dentro de casa? Não trata bem a esposa, o marido, ou de repente tem várias esposas e vários maridos? Quer dizer, onde a gente vai chegar? Eu acho que tratar é importantíssimo e faz parte do tratamento, não dar voz. Você só pode dar voz a essa pessoa, só pode deixar essa pessoa crescer a partir do momento que ela foi tratada. Tem a impressão que a ideia do joio e do trigo, né, que essa reflexão que é tão importante, ela deve ser parte do entendimento dos nossos ouvintes. No meio do joio, no meio do trigo, vai ter joio. Sim. Não tem jeito. No meio do trigo vai ter joio, no meio do joio vai ter trigo. Nós vamos ter essa mistura aí, que é uma mistura difícil da gente identificar, que nós só vamos identificar na hora de colher, né? A colheita é feita pelo mestre, só Jesus Cristo faz isso. Nós vamos ver só os frutos, as características, o que vai acontecer. Então nós vamos ter nós vamos ter muitas decepções, muitas tristezas, nós vamos ter muitas pessoas que nos surpreenderão negativamente. São vários os casos. Um ouvinte aqui conta, olha, tem um camarada que fez obra na casa de uma vizinha minha e ele se apresentou como crente. E aí ele fez a obra muito ruim, cobrando caro, entendeu? Aí a mulher, ela, em vez de ficar só brava com o profissional, porque quem fez foi o profissional, né? Ela ficou brava com um profissional que se diz crente. Então você vê que a gente não tem como dissociar. Se você é crente, você deve refletir isso no seu trabalho. Não quer dizer que você não vai errar. Mecânicos estão acompanhando a gente, eventualmente ele acha que a peça que tem que ser trocada é essa, o que tem que ser feito é isso. Médico pode fazer isso, fazer aquilo. Eletricista pode fazer, um advogado, um engenheiro, todo mundo erra. A costureira pegou uma medida, todo mundo erra. Não tô aqui dizendo que que isso não é uma questão intencional, mas a gente deve tentar fazer o melhor sempre, para não correr o risco de sujar, porque, como Paulo diz assim, eu não me envergonho do evangelho. E quando alguém se torna uma vergonha para o evangelho? Eu quero só dizer a questão da
da crise de moralidade e ética não acontece só na igreja. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que há uma crise nessa questão de moralidade e ética na nossa sociedade num todo. Então nós estamos sendo afetados por conta do pós-modernismo, uma série de coisas que tem afetado diretamente a igreja e tem influenciado. São essas pessoas comprometidas desse jeito, afetadas por conta desse sistema, que entram na igreja e se convertem. Então, por isso que é tão importante o discipulado, o acompanhamento, o trabalho nessa visão de mundo que essa pessoa tem. E a gente percebe que é o nosso meio cristão, evangélico, mas em todos os segmentos da sociedade nós vamos ver pessoas de mau caráter. Jesus andava com os 12 e o pastor Marcos citou, Judas estava ali para traí-lo. Então, ele era o responsável pela sacolinha, ele era responsável por aquele que tirava as ofertas, cuidava da parte financeira do ministério de Jesus. Então, Jesus o amou até o fim e permitiu que ele pudesse continuar naquela questão. Então, em todas as áreas da sociedade, em todos os segmentos, nós vamos encontrar pessoas. O ouvinte assim diz, eu acho que ser mal pagador não tem a ver com religião, tem a ver com caráter. É o que diz aqui um ouvinte. Ela conhece uma mulher, ela diz, conheço uma mulher que falou que tinha chamado para ser pastora, né? Aí uma prestadora de energia, uma concessionária de energia, foi cortar a luz dela. Aí ela disse que os funcionários estavam indo lá cortar a luz dela, provavelmente porque não tinha sido pago, né? Ninguém corta a luz do outro. Bom, enfim. Aí ela disse que os funcionários estavam endemoniados. Vocês estão endemoniados. Entendeu? É nesse ponto que as pessoas dizem assim, quem é o ímpio? O ímpio é o que corta a minha luz, ou o ímpio é aquele que não paga a conta? A questão, por exemplo, o crente também passa por dificuldade financeira. E o crente pode deixar de pagar uma luz e de repente ser. Mas não vai dizer que o funcionário está endemoniado, então, entendeu? Mas eu preciso admitir uma questão de ser também. Irmão, infelizmente aconteceu isso, chegou o desemprego na minha porta, perdi minha renda, aconteceu isso. O que tem bom caráter, de repente, liga antes para renegociar a dívida. Ele sofre com isso. O cara sério, ele sofre com ele. Ele não tem isso aí como uma desculpa, como alguma coisa que vai dizer como a pessoa. Eu acho que o X da questão é esse aí, é desculpa, sabe? Eu entendo como Jesus amou a Judas, a gente tem que amar essas pessoas, tem que tratar. Ninguém está dizendo aqui que você tem que botar para fora da igreja, né? Jesus veio para os doentes, então a gente tem que tratar dessas pessoas, mas assim, aceitar a desculpa o tempo inteiro, né? E você tá vendo, tá nítido que o cara é enrolado, que o cara não quer se acertar, o cara não quer se consertar. Eu acho que em algumas instituições religiosas falta um pouquinho dessa seriedade, né? Por exemplo, você estava falando, né, nas esferas, né, em todas as esferas a gente tem essa crise. Eu estava me lembrando aqui, por exemplo, se eu não me engano era o Emerson, é um jogador do Fluminense, ele estava dentro do Fluminense, né, e tal, e aí de repente alguém filmou ele cantando a música do Flamengo, o hino do Flamengo. Ele criou uma crise dentro do Fluminense a ponto de ser vendido, porque assim, você não pode estar no Fluminense cantando música do Flamengo, entendeu? Mas caramba, isso não tem nada a ver com o meu desenvolvimento dentro de campo, mas os caras, eles levam com uma seriedade a questão partidária, a questão do que a gente passa, né? Se eu não me engano, um jogador do Vasco também foi afastado no início do ano, porque já no início do ano disse que o Vasco ia ser rebaixado. Como é que você dentro do time já está, né, atirando contra? Às vezes a gente tem gente dentro da igreja com voz ativa, mas que está jogando terra no próprio ministério, na própria igreja. Eu acho que o mínimo que a gente tem a fazer é tratar dessas pessoas, só corrigir. Mais um adendo aqui nesse ponto da crise, que só para completar tudo que já foi falado e aproveitar a audiência da rádio, o povo que é liderado também precisa, como Jesus ensinou, identificar o fruto desse pseudo pilantra. Por quê? Porque também fica as pessoas sendo levadas por aquilo que ela tá vendo que tá errado. Então, se você tá vendo aqui o fruto, o camarada, a família dele tá totalmente destroçada, ele não dá exemplo. O camarada é caloteiro. Aí só porque ele prega, ou profetiza, ou faz alguma coisa que te agrada, você vai atrás dessa pessoa, campeão, você quer ser enganado. Aí depois você não pode ficar reclamando que levou um golpe, porque você tá fomentando levar esse golpe e fomentando que outras pessoas levem esse golpe também. Então, é óbvio que a liderança das igrejas precisam se posicionar em fazer
fazer discípulos adequados, mas a igreja também precisa colocar para fora de vez esse tipo de pessoa que não pode liderar jamais. A questão é a aparência, né? Que Jesus vai contra a aparência. Existem muitas pessoas que têm aquela aparência de ser homens e mulheres de Deus, e essa designação que a gente coloca, é homem de Deus, pela aparência, e não estão no SPC, nunca tiveram a conta de energia cortada, nunca tiveram problemas assim, só que são pessoas que estão maquiando, de repente tem uma relação muito conturbada dentro de família, se é que tem algum relacionamento moral, né? De família, exatamente, e vivem num contexto completamente de mau caratismo, enquanto que o outro, que é um servo do Senhor verdadeiro, e hoje pode estar enfrentando uma dívida por conta de uma situação inesperada, perdeu o emprego sem querer, não queria, foi pro SPC, foi pro Serasa, ou de repente chegou e perdeu a credibilidade na conta de energia, não conseguiu pagar, aí leva a conta de ser uma pessoa que é mau caráter e que não... Esse tá incomodado, pastor. Exatamente. Essa é a palavra. Esse camarada, ele dorme mal, entendeu? Sim. Ele fica triste. Mas aí eu julgo, eu olho pelo que eu tô vendo. Esse aqui não é homem de Deus. Aquele ali, que não deve nada a ninguém, é homem de Deus. Mas esse aí que tem dificuldade, por exemplo, a irmã foi lá, e fez um vestido, entendeu? Fez um vestidão, só vai ter um culto maravilhoso, vou com um vestidão lindão. Aí, no processo, o marido ficou desempregado, entrou uma crise, entrou não sei o que lá. Existe uma diferença. A pessoa que diz o seguinte, eu vou dar linha dessa igreja, vou me afastar daquela rua, não vou encontrar mais aquela irmã, do que a pessoa que chega lá e diz, minha irmã, aconteceu o seguinte, um problema assim. É claro que o cobrador pode não ter o mesmo entendimento. Para ele não entrou o dinheiro, não entrou. Tudo bem, é a percepção de cada um deles. Mas aqui, para nós, a nossa reflexão, não tem diferença uma pessoa que chega e diz, olha, aconteceu um problema grave, eu tô com uma dificuldade assim, sensado, não posso honrar com o compromisso que eu assumi. Ele até se adiantou, né? Não é isso? Eu vivi um testemunho assim sensacional que eu queria compartilhar rapidinho. Um camarada, e ele tava com um problema sério, uma dívida na telefonia celular, era mais de R$2.000, ele veio orar comigo, ele, pastor, me ajuda, porque eu não tô conseguindo pagar essa dívida e tal, e na hora o Espírito Santo ministrou meu coração, eu falei para ele, olha, liga para lá e renegocia a dívida, pede para fazer em 20 vezes, vai pagando aos pouquinhos, porque a partir do momento que você renegocia, antes de você quitar, num primeiro pagamento, o teu nome já deixa de estar sujo. Aí falei isso pra ele, ele foi e ligou. Quando ele ligou pra lá, a telefonia não achou o nome dele em lugar nenhum. E ele tinha carta, ele tinha tudo. De oração na hora dele. Olha aí. Não, mas aconteceu um milagre extraordinário. Ele chegou, ele ligou, não acharam, ele foi na loja. O fato o testemunho é que não acharam a dívida dele e limparam o nome dele. Mas ele se predispôs a renegociar. Eu acredito num Deus que paga, inclusive, as nossas contas a partir desse nosso incômodo, do que o JR está falando, dessa vontade de acertar. Eu não sei se eu fico mais aliviado ou se eu fico mais preocupado, mas um ouvinte está dizendo que lá em Boston também é assim. Entendeu? Então eu não sei se eu estou mais feliz porque não é uma crise nacional, não é só aqui, ou se eu fico triste porque também é lá. Mas o ouvinte é costureira. Olha, eu estou preocupado com as costureiras. Elas estão protestando. Fazer uma oração hoje, por elas. Meninas costureiras, vocês estão acompanhando a gente aí. Eu não sabia que o negócio estava tão complicado, não é verdade? Preciso cobrar a vista. Pelo amor de Deus. Outro ouvinte aqui, podemos dizer que essa desconfiança é um tipo de perseguição que a Bíblia diz que iríamos sofrer nos últimos dias? É o seu destaque, pastor Anderson. Eu queria pontuar sobre esse assunto, que essa desconfiança, né, eu não considero ser uma perseguição contra a igreja. Ele é a consequência. Exatamente. É diferente do que a Bíblia diz sobre perseguição. E pegando aqui um pouquinho no pastor Josué falando, o Brasil está vivendo isso. Essa desconfiança de tudo que está acontecendo aí. E isso é importante, eu volto a dizer, num debate como esse, para a comunicação com o nosso povo evangélico, que assim o povo acorde. Porque também muita gente já disse um grande pensador, né? Que enquanto os bons se calam, os mentirosos vão continuar falando. Então, na hora que pessoas que têm bom testemunho começam a falar, essa consequência não tem nada a ver com a perseguição bíblica, não. Tem a ver mesmo com... Tem que ter consequência mesmo. O camarada é mal pagador, o camarada é caloteiro, o camarada é pilantra, é imoral. Todo mundo precisa saber para que aquilo não aconteça no nosso meio. E se nós nos calarmos, pastor Samuel,
como você está dizendo o tempo todo aí, as pessoas vão achar que nós somos coniventes. Com certeza. Então isso não é uma perseguição bíblica, é uma consequência. E eu vejo a crise também, você precisa buscar qual é a questão positiva dela. No latim, o significado da palavra crise, ela também tem como significado uma ruptura, um término. Olha, eu entrei em crise, está na hora de mudar. E eu tenho que mudar para melhor. Você não pode, numa crise, você entrar dentro de outra crise, você precisa romper, você precisa parar e refletir. Me faz lembrar, lá do livro de Reis, daquela mulher viúva que estava devendo e seus filhos iam ser levados pelos credores. E quando ela procurou Eliseu profetizou uma palavra sobre a vida dela, o Senhor abençoou, e a primeira palavra de Eliseu foi: vai e paga a tua dívida. Porque Deus não tem compromisso com o caloteiro, paga a tua dívida, não deva a ninguém. Porque você não pode dever a ninguém. A única coisa que nós precisamos dever um ao outro é amor. É o amor. Esse negócio da perseguição, se fosse de fato, né, uma perseguição à igreja, isso teria começado lá no Éden, né? Porque quando Adão e Eva, eles pecam, né, e que deixa de ser inocente para ser consciente, né, quando eles desobedecem a Deus, né, de cara, né, Deus muda o tratamento com eles. Aí diz: olha, você agora vai dar à luz com dor, você agora vai comer do fruto da terra com dor, e você só vai comer com o suor do teu rosto. Quer dizer, caramba, Deus está me perseguindo? Não, eu não estou te perseguindo. Agora existem consequências para os teus atos. Então, as pessoas, elas não querem ser cobradas diante do que está acontecendo, mas elas precisam ser responsáveis. Como é que um político que foi alvo de um monte de voto, que está sendo colocado lá, né, para reger as leis do país, não vai ser cobrado? Como é que um pastor, como é que um cantor que sobe no palco, que está recebendo uma oferta, que não sei o quê, que lota um estádio, não vai ser cobrado? Você tem que ser cobrado. Quem muito se dá, muito se requer. É a questão da impunidade. Hoje nós vivemos uma crise no país justamente por causa da corrupção, e as pessoas estão sempre impunes, vivem a vida normalmente e só faturam, e cada vez faturam mais por conta da impunidade. Então, por isso que eu estava falando com relação ao olhar para aquela pessoa, e esse é um homem de Deus e esse não é. Então, a responsabilidade é nossa como cristãos, não é pela aparência, é pela vida dessa pessoa. Então, se há uma prática, se é uma pessoa que é um mau caráter e faz propositadamente, ela precisa ser punida. E aí eu volto, responsabilidade. Não quero ser chato, mas volto ao mesmo ponto, que é um gancho maravilhoso, pastor Josué, porque quando o povo enxerga a tal crise, tem que haver mudança, mas pela minha conveniência, não, mas fulano tá me ajudando, eu sei que ele não presta, ele rouba pouco, ele não rouba tanto, então eu vou ficar aqui apoiando ele, então vai continuar do mesmo jeito. Muita gente se estabelece assim, porque de alguma forma ele tem também nele essa picaretagem. Então essa coisa só vai mudar se for em todos os ângulos, todos os aspectos. Então, o evangelho, quando chega, ele converte na sua plenitude, totalmente. Tem que haver uma mudança de vida, de caráter. Pastor Josué, o senhor destacou a frase: essa não mudança de vida daquele que se diz crente significa que não houve conversão real, pastor? Eu não posso jamais dizer que a pessoa é convertida ou não. Isso não compete a mim. Só que a Bíblia fala sobre o fruto, e a gente enxerga o fruto das pessoas. O que acontece é que talvez o evangelho não tenha, o meu evangelho, não o evangelho de Jesus, mas o meu evangelho não tenha entrado ou encontrado a visão de mundo dessa pessoa. Todos nós temos um sistema de crenças e valores que nos rege, todos nós temos uma cosmovisão, aquilo que nós aprendemos ou apreendemos durante a nossa vida, nosso conhecimento, e isso vai determinar o nosso comportamento. Muitas vezes nós nos preocupamos, quando alguém se converte, em transformar o comportamento daquela pessoa. O evangelho, ele quer transformar o mais íntimo da pessoa, que não é o comportamento, é a visão dela de mundo, é o sistema dela de crenças e valores, e é isso que precisa acontecer. E o nosso trabalho como discipuladores precisa enxergar esse tipo de contexto. Quando eu chego numa cultura diferente, eu tenho que perceber que o evangelho tem que penetrar lá no recôndito da cultura, das questões que desagradam o Senhor, e começar a viver isso. Não as coisas, uma acumulado com o outro e se favorecendo por conta do outro. Então, a Bíblia vai dizer do fruto. Eu posso olhar o fruto e posso dizer que essa pessoa não está se comportando adequadamente como a palavra diz. A conversão, precisa haver uma mudança de vida. Talvez
eu preciso caminhar um pouco mais com essa pessoa. Talvez ela precise ser mais confrontada. Talvez ela precisa passar por essa questão da responsabilidade pelos seus atos. E parece que algumas pessoas têm dificuldade nessas áreas. Tem gente que tem dificuldade. Não é a maioria. Vamos lá, não é a maioria. É uma minoria. Só que é uma minoria caloteira da melhor qualidade. Então nós precisamos entender que pode ser que o indivíduo tenha dificuldade nessa área, precisa tratar. E a pessoa eventualmente precisa ser confrontada. Eu pergunto a vocês, objetivamente, qual a melhor maneira de tratar uma pessoa cujo rastro de calote é bastante profundo? A pessoa já sabe, você está entendendo? Não precisa nem exagerar aqui mais, já fez de tudo. Como é que aborda uma pessoa com uma dificuldade? Qual é o ideal? A quem a pessoa deve, entendeu? É o pastor, é um irmão da igreja, é um amigo, tá todo mundo ouvindo a gente. A pessoa sabe quem é, entendeu? Às vezes a dívida não é nem com ele. Às vezes diz, eu sei que você está com dívida com fulano. Como é que faz isso? Ele precisa entender, como diz lá em Tiago 3, que da mesma fonte não pode jorrar 2 tipos de água. Uma outra questão também é que a pessoa, quando ela aceita Cristo, ela se converte. A conversão, ela é de fora para dentro, mas tem a regeneração, que ela acontece de dentro para fora, e às vezes ela leva tempo. Onde mora o perigo? É quando uma pessoa que aceita Cristo, você olha o talento dela, você vê que é uma pessoa muito talentosa, e você já quer chegar e dar responsabilidade a ela, você já quer chegar e dar ministério a ela, porque ela é uma pessoa que tem um grande nome aí fora. Pensa fora do ministério, se fora do ministério, se a pessoa está devendo aí fora, ela deve procurar o órgão de responsabilidade e deve se acertar, porque como cristão, ele precisa entender. Perguntou assim, nós estamos falando assim, a abordagem agora, nessa hora, é com aquela pessoa que é o caloteiro, entendeu? Que todo mundo já sabe, a pessoa está com rótulo, está nas costas dela escrito assim, caloteiro, todo mundo sabe que é, e às vezes a pessoa se mantém na mesma. Como abordar essa pessoa? Como dialogar com ela? Eu acho que a questão da conscientização é fundamental. Enquanto você estava falando, o pastor estava falando, eu pensei nos meus filhos, né? Como é que eu trataria os meus filhos diante dessa situação, né? Primeiro eles precisam entender sobre a questão da lei da semeadura. O que você planta, você vai colher. Hoje você está dando calote num cara e está se achando espertalhão. Amanhã vão te dar um calote. Você é que vai se dar mal, né? Hoje você está se dando bem. Amanhã vão te cobrar. Amanhã vão te envergonhar. Amanhã vão te expor, né? Eu acho que essa questão do fortalecimento do caráter, da importância de você tratar bem ao próximo para ser tratado bem também, eu acho que isso tem que ser colocado na mente das pessoas. Aí tem os princípios bíblicos também, tem toda, né, o fundamento da palavra do Senhor que precisa ser ministrado, e aí dependendo da tua autoridade sobre essa pessoa, né, você, inclusive, se tiver que usar da correção, você usa, né? Eu converso com meu filho, mas se não der, eu boto ele de castigo, e se não der, eu vou bater nele, mas de alguma maneira eu vou tentar conscientizá-lo de que o melhor que ele tem a fazer é ser correto com todo mundo, para ele poder colher também tudo que ele está plantando na vida dos outros. Agora, JR, é importante também quando a pessoa ela te procura, porque quando ela te procura, ela está precisando de uma ajuda. Eu conversei com um homem que em 2 anos ele se mudou 9 vezes, que ele não pagava aluguel, ele não pagava nada, e ele já estava enrolando a família, porque uma pessoa que é enrolada financeiramente, quem chega próximo dela, ela acaba te enrolando também. Eu acho que nós precisamos trabalhar com a questão de que está por baixo da superfície. Nós temos tratado questões muito pontuais, mas que estão acima da superfície, as questões que todo mundo vê. Então, acho que o nosso trabalho como discipuladores é poder ajudar essa pessoa a enxergar a verdade diante do espelho da alma dela. E a alma leva tempo para ser restaurada, né? Então, eu preciso ter esse tipo de visão e de olhar especial para poder ajudar a pessoa. Até dizer, primeiramente, a classe das costureiras. Começa a vender no cartão de crédito, passa com documento, faça com contrato para te proteger. Existe um sistema comercial que é bem maior que no caso do só o meio evangélico, que você pode se proteger mais, para numa hora começa, tem que ser cobrado conforme você tem direito, que vai colocar a outra pessoa do outro lado no lugar dela, que aí a pessoa não vai poder fazer isso com o outro, porque se a pessoa não tem crédito, ela não pode chegar no outro banco, ela não pode comprar com crédito com outro lugar. Só assim que você vai começando a policiar um pouco os caloteiros do nosso meio. Olha aqui, o nosso ouvinte lá dos Estados Unidos, está lá em Boston, diz: JR, aqui é o seguinte, é assim mesmo, né? Tô ouvindo aqui, sou costureira, é bem assim mesmo, ser costureira não é fácil, tem
calote, mas eu recebo calote acostumando para brasileiro. O americano ele paga direitinho e ainda dá um extra. Bom, ouvinte. Aí esse rótulo aqui arrebenta. Quer dizer, a gente vai lá para os Estados Unidos, manda fazer uma roupa e o camarada vai e fala, tu é brasileiro. Mas é a experiência dela. Então quero agradecer a nosso ouvinte por compartilhar conosco a sua experiência, que amplia um pouco mais aqui, e agradecer a todos os ouvintes, que foi uma enxurrada de gente contando história. Eu estou realmente impressionado com o número de ouvintes que já viveram problemas nessa área, dificuldades, e que hoje estão aqui ouvindo e recebendo a solidariedade de tantos outros. Se você não é a única pessoa a passar por essa encrenca. Isso porque nós quero não agradecer. contamos as nossas. Muito obrigado, querido e amado ouvinte. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Pesquisa 93. Então, já desconfiaram de você por causa do mau testemunho dos outros? 40% dos nossos ouvintes já disseram que passaram por isso. Muito obrigado, querido ouvinte, pela sua participação com a gente aqui no nosso Debate 93 de hoje. Sempre muito bom ouvi-lo aqui na Melhor. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Quando leio a Bíblia, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes, principalmente a história de Israel, eu fico impressionada em como as pessoas matavam em nome de Deus. E vejo que isso ainda acontece nos nossos dias. Gente que mata em nome da religião. Podemos dizer que o que acontece hoje é herança do que acontecia no Antigo Testamento? Porque Deus permitia que seu povo matasse. Quando Davi matava, era em nome de Deus? Há esperança de que algum dia a chamada Guerra Santa, feita em nome de Deus, acabe? Será que a nossa forma de achar que devemos prevalecer sobre nossos inimigos vem deste entendimento? Quando oramos para que nossos inimigos sejam abatidos, estamos, de certa forma, derramando o sangue deles também? Que pensa você, ouvinte, sobre este assunto? Esses e outros assuntos estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Anderson do Carmo, um grande abraço, querido. Deus abençoe sempre. Grande abraço, JR. Quero agradecer por estar aqui mais uma vez, a confiança no meu ministério e, em particular, depois de que a gente esteve aqui, eu quero agradecer a gravação do DVD da Flor lá na Cidade do Fogo. Foi uma benção, JR, foi tudo uma benção, hiperlotou, a gravação do DVD foi maravilhosa. E eu vim aqui também agradecer você e todos os ouvintes da 93 FM. Obrigado, querido, Deus abençoe sempre, glória a Deus. Pastor Samuel, obrigado, um abraço, querido. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de poder aprender aqui com esses homens de Deus, né? Quero também pedir oração para o povo de Deus. A gente essa semana, né, entregou a masterização do novo disco do Ministério Nova Jerusalém. Ele deve sair no ano que vem, primeiro trimestre, né? CD especial, é o 10º CD do nosso ministério. Vai ter a participação da Eli Soares, né? Já teve, né? Gravou, cantou com a gente. Anderson Freire, realmente um CD especial. E se vocês quiserem entrar em contato com a gente sempre que vem aqui no debate dá os nossos contatos, e é muito bom que a gente compartilha de experiências com igrejas e tal. É só mandar um e-mail pra gente, contato Ministério Nova Jerusalém @gmail.com. Vai ser um prazer estar respondendo você, estar na sua igreja, vai ser uma benção. Maravilha, muito obrigado, pastor Marcos Ebenezer. Muito obrigado, JR, um abraço aqui para todos os amigos debatedores, um prazer conhecê-los. E eu quero deixar aqui um abraço aqui para toda a classe das nossas irmãs costureiras, um abraço para a irmã Eliane e seu esposo Jaconias, lá do Batã. Ela é costureira, abençoada. Ainda não conversei com ela sobre esse assunto, mas é uma bênção. Quero deixar um abraço aqui para minha esposa Michele, meus filhos, Ana Luísa e Miguel, para minha mãe, missionária irmã pequena, que está de aniversário esse ano, esse mês. Esse ano tem que ser, né, pastor? Esse mês. Uai, tô entendendo, não, ela não faz todo ano, não? Ela não é de 29 de fevereiro, né? Graças a Deus. Mas um abraço para ela aqui, um abraço para minha irmã Ana, que no finalzinho desse mês agora tá vindo mais uma bênção aí. Emanuele tá nascendo e vai ser mais uma bênção para nossa família. Muito obrigado a todos. Obrigado, querido, muito obrigado, pastor Josué Praça. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui mais uma vez com esses queridos irmãos e você, ouvinte amado. Eu quero deixar um grande beijo para os irmãos da Igreja Cristã Antioquia em Guadalupe que estão ligados, e também para Thaís e Juraci, são amigas da Mônica, que estão ligadinhas. Deus abençoe vocês. E um beijo especial
para os nossos irmãos do pequeno grupo lá de Honório Gurgel. Deus abençoe. Maravilha, eu quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes, nós vamos orar juntos e vou pedir ao pastor Anderson para orar conosco aqui. Vamos apresentar o tema de hoje diante de Deus em oração, testemunho, que o testemunho é a imagem da nossa fé, ouvinte. Aí nós temos uma reflexão importante sobre esse assunto. Vamos orar como temos orado pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. É um clamor diário aqui. Eu quero reconhecer e parabenizar o nosso querido companheiro Fabiano, o querido José Milson Fabiano, foi o ganhador aqui, um prêmio da escola de rádio como melhor locutor pela votação profissional. Então, um grande abraço a ele, é um reconhecimento que ele tem e nós queremos valorizá-lo, reconhecendo e agradecendo a Deus pela vida dele, pelo profissionalismo, companheirismo e pelo destaque merecido que você, querido Fabiano, recebe. Então, aqui em nome de todos, o nosso abraço, o carinho, os parabéns a você. Quero lembrar aos ouvintes que domingo o Brasil inteiro se comemora o dia da Bíblia, segundo domingo de dezembro. E comemorar o dia da Bíblia é sempre muito especial, porque a Bíblia, ela hoje está no tablet, está no smartphone, ela está no computador, ela está em todo lugar. Ninguém tem agora chance de dizer assim, eu não tenho, não achei. Nós temos a Bíblia na nossa mão, papel impresso, versões diferentes, possibilidade, tamanho, eu não consigo ler, tem letra extra gigante, entendeu? Não é gigante não, letra grande já foi, a galera agora é extra gigante, pra gente poder ler e estudar a palavra de Deus. Nenhum de nós pode ficar longe do que ensina a palavra de Deus, não há cristianismo sem palavra. Jesus disse que nós devemos examinar as escrituras, pois julgamos ter nelas vida eterna, disse o Senhor Jesus Cristo. Eu quero deixar com você, ouvinte, o texto de segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17, que diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Leia a palavra, estude a palavra, medite na palavra, pregue a palavra, viva a palavra, tenha profundas e maravilhosas experiências com o Senhor na palavra e jamais longe dela. Vamos orar juntos, pastor Anderson? Oremos ao Senhor. Amantíssimo Deus e eterno Pai, em nome do teu filho Jesus, elevo meus pensamentos e minha voz junto com os pastores da mesa, Pai celestial, até a ti, pedir para que todos os enfermos que estão nos escutando agora sejam alcançados pela tua graça, e que neste momento, Senhor Deus, na autoridade do nome de Jesus Cristo, nós clamamos aqui dos estúdios da Rádio 93 e profetizamos a tua cura divina. Senhor Deus amado, ao coração dos inundados que estão vivendo um momento de dor, que o Senhor possa consolá-los pelo poder e o amor do teu Espírito. E, Senhor Deus, a tua igreja que está vivendo, meu Pai, essa batalha diária de crise de valores morais e éticos, que haja um despertamento da tua igreja, Senhor Deus, e que se cumpra a tua palavra de Malaquias, que nós vejamos a diferença entre os que te servem e os que não te servem. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Ela tem
eu não largo. Ela é a arma para eu guerrear contra as potestades que estão pelo ar. Quero ver! Deixe sua Bíblia em casa. Ela é a sua espada pra lutar contra o mal. Lutar contra o mal. Por onde quer que você esteja, em casa, no trabalho, na igreja. A Bíblia é poder, a Bíblia é poder. Lavi! Você acabou de ouvir Debate 93.